Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. O meu convidado de hoje começou a investir em Venture Capital quando o mato ainda era muito alto. A gestora, na qual ele é um dos sócios, tem mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro. Quem está aqui comigo hoje é Frederico Greve. Ele é sócio da DGF Investimentos. Fred, como você é conhecido, não? Obrigado por participar aqui do Café com o Investidor. O prazer é meu, Ralph. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com o seu público. Fred, vamos começar pelo começo. Vocês têm muita história para contar. A DGF Investimentos nasceu em 2001. Mas como surgiu ela? Me conta a história, como que vocês criaram a gestora. Legal, Ralph. Eu vou começar, talvez puxando um pouco pela história do meu ingresso, tá? No Venture Capital e tentar também contar um pouquinho da história do ingresso do Sidney, né? Que é quem de fato fundou a DGF, né? Então, eu sou filho de empreendedores. Meus avós, né, tinham indústrias. Meu pai teve negócio de tecnologia. Então, desde muito cedo eu tive, né, acho que acesso ao tema empreendedorismo, negócios e principalmente tecnologia, né? Então, a gente teve um evento recente aí do DGF, né, e lá eu mencionei que muito cedo eu ouvia falar de Apple, de Microsoft, de Oracle, de Stanford e de Venture Capital. Então, acho que meus pais assinavam publicações, né, de mercado, Business Week, Fortune, e ali você tinha menção de uns caras, né, que se juntavam em grupos, Kleiner Perkins, Sequoia, etc., e investiam em empresas de tecnologia. E ali já tinha alguma exposição de mídia. Eu falei, nossa, que interessante isso, né? São caras que investem em empresas com o perfil da empresa do meu pai, né? E na época ele começou as empresas dele, né? Assim, bootstrap, né? Não existia capital. E aí, alguns anos depois, né, eu já estava na faculdade de engenharia e estava em engenharia elétrica e estava aí com um dilema, né, se eu queria ir para uma área mais técnica ou para uma área mais de negócios, e acabei, né, começando a entender um pouquinho do mercado de investimentos e tive a oportunidade de trabalhar no Banco Fator. O Sidney, ele era o chefe da área de análise do Banco Fator, né, e eu acabei indo trabalhar lá com ele. E curiosamente, né, o Banco Fator ele tinha levantado os primeiros fundos mútuos de empresas emergentes, os famigerados FMEs, né, que uma regulação de CVM lá de 94, ele foi um dos pioneiros. E isso tinha, né, de alguma maneira ali dentro do banco ido para a gestão do Sidney, né? Tinha passado em algumas áreas ali, ninguém sabia muito o que fazer com isso, era uma coisa meio nova, né? Era um bicho meio esquisito ali dentro do banco. E o Sidney tinha voltado de um MBA, né? Ele tinha uma carreira mais do lado do banco de investimento, né? Investimento, análise de empresas, etc. Eu vinha de engenharia, né? Tinha passado em algumas startups mesmo, empresas de tecnologia, tinha programado e sei, se me interessei por isso, né? Eu consegui ligar uma coisa com a outra. Eu falei, pô, isso aqui é um fundo de venture capital. Ele tinha, né, conhecido também sobre o tema. E aí a gente acabou meio que, né, pulando em cima disso, né? Era um patinho feio do banco, né? A gente falou, não, vamos pegar isso aí. Isso era 98, 99, e a gente começou a tocar esse fundo, né? E ali a gente fez um investimento que a gente conta até hoje, né? Que é o primeiro investimento, na verdade, que a gente fez, né, na nossa história, que foi a Logocenter. Essa empresa, muitos anos depois, foi adquirida pela TOTUS, houve uma troca de ações, né? Na verdade, ele me consiga, né? TOTUS veio depois de abrir o Isso, capital. Então, esse foi o primeiro investimento, né? E aí, assim, desde aquela época, assim, acho que já havia um interesse muito grande, acho que nosso, uma percepção muito grande nossa, de que software era um grande negócio e iria crescer, né? E aí a concentração desse fundo que a gente chama de legado, né? Foi uma concentração muito grande em empresas de software. A gente não fazia só isso, né? A gente fez uma empresa têxtil,
né? Budmeier, super famosa, ele era de toalhas, né? Não tem nada a ver com software. Mas a gente acabou, né, concentrando os investimentos ali, né? E aí não era o negócio do banco, né? O banco tinha outros negócios muito maiores, ganhava dinheiro com várias outras coisas. Esse negócio, na verdade, acho que dava prejuízo para eles na época. Eu percebi isso, acabei tendo a oportunidade de sair, trabalhar numa outra gestora, já mais com foco de private equity, né? Mas logo depois, o BID, que era um dos investidores aí dos fundos do Fator, ofereceu para o banco um novo fundo, né? E o banco falou, cara, isso aqui não queremos, é pequeno, né? Não dá dinheiro, não é o nosso negócio. E o Sidney viu a oportunidade, né? E saiu e montou o DGF, né? E no que ele montou, ele me chamou para, né, logo depois, para ingressar no time de sócios, né? Porque acho que a gente tinha tido uma sinergia muito boa, acho que a gente se complementava muito bem, né? Eu vinha com um lado mais entendimento dos negócios de software, né? Eu tinha vindo desse lado e ele com todo o know-how de investimento que quando eu entrei eu não tinha, né? Eu fui aprendendo meio que na prática ali, na raça, né? E aí a gente investiu o nosso primeiro fundo, né? Isso 2002, 2003, né? Você falou 20 anos atrás, né? Assim, contava nos dedos quem fazia VC, né? Aí a gente captou um fundo 2, né? Quando o mercado começou a minimamente se estruturar, depois um fundo 3, 4, 5, né? Agora conseguimos Agora sobreviver, estão no então mais sétimo fundo, né? sétimo Agora fundo, estão no sétimo fundo. estamos no Ô, sétimo. Fred, mas o que é curioso é que assim a data de fundação da DGF é 2001. E 2001 é um ano que, para quem viveu aquela época vai se lembrar, é a época do estouro da bolha.com. Isso. Foi quando a bolha.com explodiu e veio uma crise grande na esteira dos eventos do 11 de setembro nos Estados Unidos, com o atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Como foi criar um fundo de venture capital no momento em que pouco se sabia sobre venture capital no Brasil e no meio dessa crise? Então, eu acho que é assim, uma mistura com, acho que uma vontade de trabalhar com isso, né? Eu acho que tanto eu quanto o Sidney, a gente tinha tomado uma decisão, assim, meio de carreira, né? Acho que existia uma oportunidade aqui, que esse mercado, né, ele iria crescer com o desenvolvimento do próprio Brasil, né? Você não teria como você ter um país sem você ter esse tipo de atividade, não só venture capital, né, mas mais investimento privado como um todo. Né, com, assim, acho que uma oportunidade que surgiu ali do fato do BID, né, ter um programa né, e ter oferecido para o banco, né, um capital que ancorou, né, acho que o fundo, né, e aí naturalmente assim, a gente teve que captar os recursos adicionais, né? Então, houve um trabalho de captação dos recursos adicionais, mas era uma parte pequena em relação ao volume que o próprio BID colocou, né? E naquela época, quem colocava dinheiro nesse tipo de atividade eram os bancos de desenvolvimento, né? Estou falando aí de BID, BNDES, FINEP, né? Não existia capital privado, não existia nem capital institucional para esse tipo de atividade, né? E assim, de fato, né? Assim, em retrospectiva, a gente fazia os investimentos e a gente falava, putz, as empresas são legais, elas vão crescer, né? Não existia capital para follow-on, né? Você entrava, você conseguia dar um boost na empresa, ela dava uma acelerada, depois ela tinha que chegar no break-even e crescer com recursos próprios. Você conseguia fazer isso, mas você não tinha perspectiva nenhuma de liquidez, né? Você fala, putz, quando que eu vou ter liquidez? A gente pensava, vou vender para essa, para aquela empresa, mas era tudo, né, um wishful thinking, né? Você não sabia efetivamente quando isso iria acontecer. E na prática, o que aconteceu é que foi o mercado, né, o ecossistema foi se formando ao redor desses negócios e a gente eventualmente conseguiu, né, chegar aos eventos de liquidez, né? E esse fundo, né, sua pergunta é muito pertinente, porque, na verdade, a gente está liquidando esse fundo agora, né? A gente estendeu esse fundo várias vezes, a gente fez operações secundárias no fundo, para poder desenvolver as empresas e chegar até um ponto onde a gente conseguisse ter liquidez. Ele acabou sendo um grande sucesso, um retorno fantástico, aí várias vezes o capital investido, mas foi um processo
foi um processo longo e árduo para a gente conseguir chegar no resultado. Por curiosidade, Fred, quais foram as empresas que vocês investiram nesse primeiro fundo? Uma ou duas? E vocês mantiveram elas até agora? Algumas sim. Algumas a gente manteve até o ano passado. A gente liquidou as últimas empresas, vendeu as últimas empresas o ano passado. Quais eram? As empresas que permaneceram no fundo até o ano passado foram a Daitan Group, que é uma empresa de desenvolvimento de software para exportação, né? Eles desenvolvem para empresas fora do Brasil. A UAPA, que é uma competidora aí no mercado do Uber, né? Com foco no segmento corporativo. Ela é pré-Uber, ela começou antes. E a Cognitec, que é uma empresa que desenvolve software de biometria facial. É uma empresa alemã, também é uma história longa, e só essa empresa é uma história bem longa. Mas eram 12 empresas originalmente. A gente começou a vender essas empresas, acho que ao redor de 2007, né? O fundo investiu de 2002 a 2006, 2007 e 2008 começaram a ter os primeiros eventos de liquidez dessas 12 empresas. Aí teve uma onda de eventos de liquidez. Teve muito de fund management, né? Você meio que sai das empresas que não estão performando tão bem. Aí a gente fez algumas saídas boas também nesse contexto. E aí sobrou um portfólio residual que era muito bom, só que não tinha liquidez, não tinha tamanho, né? No momento que o fundo chegou ao 10º ano para poder encerrar o fundo, né? E, lógico, em comum acordo com os cotistas, a decisão foi, não, vamos estender e permitir que essas empresas cresçam, né? E acabou sendo uma decisão muito acertada, porque Daitan especificamente, né? Acho que em termos de múltiplo é o nosso melhor investimento, né? Negócio de chegando aí perto de 70 vezes o retorno do capital investido, mas ao longo de muito tempo. Foi um investimento pequeno e, né, uma saída até em tamanho de cheque de saída bem bacana. Ô Fred, são 7 fundos, mais de 20 anos. O que mudou da tese da DGF do começo para agora? Qual que é a tese hoje? Então, a nossa tese ela é software, né? Eu acho que a gente investe primordialmente em empresas de software. Então, eu não diria que a tese mudou, né? Como eu te falei, eu acho que desde o começo a gente teve uma concentração muito grande em empresas de software, tanto nesse fundo legado, como no fundo 1, no fundo 2. Né? E a partir do fundo 3, a gente tomou uma decisão explícita de só fazer isso, né? Só fazer software. Por quê? Né? O que a gente concluiu? E eu acho que a gente estava certo desde o começo, né, com relação, assim, acho que ao business de software. Né? Acho que a primeira coisa é que software ia permear todas as atividades econômicas. Acho que a gente conseguiu enxergar isso muito cedo e a gente viu que tinha vamos dizer, uma esteira de evolução muito longa para software. O segundo é que é um negócio que é inerentemente lucrativo. E eu não estou falando de SaaS, tá? O pessoal fala muito de SaaS, né? E todo mundo investe em SaaS, mas por que SaaS? SaaS é a nova onda aqui. Não, mas assim, por quê, né? Tentar aprofundar um pouco nas razões. Assim, o software mesmo tradicional, né? Que na época você vendia uma licença e você comprava uma taxa de manutenção. Esse negócio é muito lucrativo, né? É um negócio bom, porque o software você desenvolve uma vez, né? E você vende ele N vezes, né? Óbvio, você tem que atualizar, né? Não é que você para de investir. Mas assim, o racional econômico, ele é muito forte, ele é muito bom, né? E te permite você fazer negócios grandes com pouco capital, né? Software é escalável, né? E eu acho que SaaS, na verdade, é a evolução do modelo, né? Então, a gente, em termos de evolução da tese, a gente tenta acompanhar a evolução da entrega do software. Né? E acho que SaaS é um novo modelo de entrega, é o modelo de entrega mais atual. Né? Mas não que o modelo de entrega antigo seja ruim, ele é muito bom e talvez até se aplique em determinadas situações. Né? É que hoje a maior parte da entrega é feita via SaaS.
Então, né, eu acho que a tese vem acompanhando isso, né? Acho que se você olhar o nosso histórico de investimento, putz, é uma fotografia meio que da evolução do mercado de software, né? Então, Logocenter lá atrás, MasterSaf, né, software, cliente servidor, né? A empresa do Daniel hoje que é nosso sócio, que é o Grupo Direct, ele já era um passo a seguinte, né? Onde ele desenvolvia software, ele alugava, né? Ele não entrava na parte do servidor, mas ele alugava o software, né? Passando por RD, né, que talvez seja a primeira empresa, né, de SaaS que conseguiu escalar, né, no modelo mais americano, né, e até os nossos investimentos assim, mais recentes, né, como Solid, Axur, né, onde você, além do software para gestão do processo, você tem um componente grande de análise dos dados, né, você começa a entregar, além de gestão do processo e um repositório de informação, né, uma análise do dado, um insight, né, em cima da informação que tá dentro aí dos sistemas, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tenta acompanhar essas ondas tecnológicas, né, e naturalmente tentando entrar no timing correto, porque isso é bastante importante. Mas sempre lembrando, né, o modelo é muito bom, né? No final, a gente investe em software porque é um bom negócio, né? É um negócio lucrativo, né? Então, a gente não tem problema, eventualmente, de uma empresa, né, se tornar lucrativa e pagar dividendo. Isso é ótimo, né? Eu acho que em software você consegue ter essa alternativa estratégica. Você não precisa só crescer, 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 né? Você pode, eventualmente, ter uma empresa que vai ser lucrativa e distribuir resultado para os acionistas, né? Então, é assim que a gente enxerga. Você falou aqui no começo da nossa conversa que era difícil até ter saída no começo ou ficar pensando como você ia fazer a saída dos seus investimentos. Mas me corrija se eu estiver errado, tá? Se não me engano, são mais de 50 startups investidas e 30 saídas que foram feitas ao longo desse período todo. Tá mais fácil hoje ter uma saída? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem hoje um ecossistema, né, que eu acho que valoriza, né, tanto as startups, né, e como também as empresas de software, né. Eu acho que também você tem empresas de software mais antigas, muito maiores, como a própria TOTUS, né, que são colossos que compram essas empresas, né. Então você tem um ecossistema muito mais vibrante, né, e você tem o mercado de capitais também que ele abre e fecha, né. Acho que a gente está num momento onde ele vai permanecer um tempo fechado, mas ele vai reabrir, né? Então, você tem alternativas de liquidez muito maiores e mais variadas, né? Você tem também fundos secundários que compram participações, você tem private equity, então, de fato, assim, é muito mais fácil. Hoje, sem dúvida, a gente assim, entra nos fundos com uma visão muito mais clara que a gente vai conseguir sair dentro do timing, e isso tem acontecido na prática, né, Ralf? É engraçado, né? Mas porque nos últimos 24 meses a gente fez muitas saídas, né? A gente, acho que, se eu não me engano, a gente fez 15 saídas. Nossa, então é metade das saídas que vocês fizeram aconteceram nos últimos 24 meses. Eu acho que metade das saídas aconteceram nos últimos 24 meses. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas sem dúvida é ao redor de 15. Óbvio, coisas boas e coisas ruins, né? Quando eu falo em saída, tem ótimas saídas da Itan, RD, como coisas que a gente teve que negociar a saída, vender de volta para o empreendedor, né? Está tudo dentro desse contexto. Mas tem muito a ver com isso que você falou, né? Assim, a liquidez estava ali, né? E aí, assim, comentei contigo o caso do fundo 1, né? Que foi um fundo de período super longo. Em compensação, o fundo 6, que é um fundo de 2017, a gente já, de 14 investimentos, já saímos de 4, né? A gente nem chegou no final do período de investimento, né? Já estamos aí a ponto de devolver todo o capital, né? Capital investido do fundo e, né? Antes do que a gente imaginava, né? Então isso mostra muito que o ciclo encurtou, né? Ou também, né? Acho que a gente se aproveitou um pouco de uma janela, né? Teve uma janela muito boa. Talvez agora essa janela ela feche, mas eu acho que ela vai abrir mais rápido, né?
Quando a gente começou, a janela era pequena e ela fechava por muitos anos, depois ela abria um pouquinho, fechava por muitos anos. Agora a nossa expectativa é que ela abre e fecha, Que abre e feche rápido. mais rápido. Pelo menos foi acostumado, ou mal acostumado, pelos 2 últimos anos no mercado, né? Que foi uma Exato. bonança de liquidez, de capital e assim por diante. Acho que é bom para todos nós. Claro. Você acabou se não me engano, você fechou agora a captação do seu 7º fundo a 50 milhões de dólares. Já começou a investir, e esse fundo, apesar de você falar que o modelo, vocês começaram a investir com em software lá atrás, e está acompanhando a evolução do modelo, esse fundo, majoritariamente, o dinheiro vai ser investido em empresas de SaaS? Majoritariamente SaaS, né? Ou vamos dizer que a gente chama de variações em cima do tema, né? Sim, já começamos a investir. Na verdade, o fundo fez um primeiro fechamento um ano atrás, praticamente, né? E a gente já tinha, inclusive, uma empresa meio que a gente fez, o pessoal chama de warehousing, né? A gente faz o investimento, depois a gente coloca dentro do fundo, né? E a gente está para anunciar o 5º investimento do fundo, com o 6º aí, né? Já em fase final aí de diligência e negociação dos contratos, né? Então o fundo já está a pleno vapor. A gente tem um ritmo de investimento que a gente chama de investimento que é nosso, né? Eu acho que a gente não faz tantos investimentos por ano, né? A gente tenta manter um ritmo aí talvez de 1 a 3 investimentos, tentar investir o fundo ao longo talvez de todo o período de investimento contratado, né? Que são 5 anos, então a gente gosta de ir investindo com calma, né? E tentando fugir um pouco aí do ritmo do mercado, né? Acho que o mercado tende a acelerar e assim, frear, né? Nesses ciclos, né? Eu acho que a gente tenta olhar diferente do ciclo, né? Se o ciclo estando bom ou tanto ruim, estando ruim, a gente mantém o nosso ritmo de 1 a 3 investimentos, né? Tentando buscar coisas que caem dentro da nossa tese, né, que você colocou, né, são principalmente empresas SaaS, né, tocadas por bons empreendedores, bons mercados, né, e negócios escaláveis, né, e também muito importante com uma perspectiva de internacionalização, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente também gosta muito de olhar nos nossos negócios. Então a gente está bem, vamos dizer, bem contente aí com o que a gente tem conseguido fazer até aqui, né? E estamos aí com um bom capital ainda para investir nos próximos 2, 3 anos. Em quem você já investiu neste fundo novo? Você pode comentar? Claro, o primeiro investimento foi numa empresa chamada Kite, né? Que é uma empresa que faz software para o microempreendedor, né? Aquele empreendedor, ou ele é individual, né? Ou ele trabalha com pouca gente aí na sua estrutura, né? Ele é um software que opera principalmente no celular, né? Você baixa ele com facilidade, começa a usar gratuitamente e aí você contrata, né, uma versão paga com mais funcionalidades. E é um negócio interessante porque ele já é metade internacional, né? Você vende ele basicamente dentro das App Stores. Né? Você tem clientes no mundo inteiro, acho que são mais de 140 países, é um valor baixo, né? Você cobra desse cara e a empresa tem, sei lá, mais de 30 mil clientes, né? E está crescendo num ritmo interessante. Esse foi o primeiro investimento, a gente fez ele o ano passado, né? E a gente fez um investimento numa empresa de software para manutenção chamada Traction. Né? Eles, além do software, eles têm um dispositivo que você coloca em máquinas motorizadas para você agir proativamente na manutenção dessas máquinas em caso de indício de falha. Então, é super bacana, né? É um negócio fácil de instalar, né? Você consegue um time to value muito rapidamente e por trás um software para você, né, agregar e agir em cima dos dados que são gerados a partir desses dispositivos. Né? Também tem uma aplicação interessante de inteligência artificial, né? Na Traction,
conforme você captura dados, você consegue ser mais assertivo, né, na identificação das falhas, e a empresa está indo super bem, é um time muito jovem de egressos aí da faculdade de engenharia, né, e é uma empresa que já está se internacionalizando, né? A gente fez o pessoal hoje conhece como série Seed, teve uma série A, né, a empresa está crescendo bem rápido, a gente está bem contente com esse investimento, né? E a gente fez também um investimento em uma empresa chamada SafeSpace, que tem basicamente uma solução, né, que funciona como um canal para você reportar, né, relatar assédio ou problemas de fraude, né, e qualquer tipo de problema, né, dentro do ambiente corporativo, né? Então, é um software especializado para você fazer esse tipo de ação. É muito bacana, né, porque é um time 100% feminino, né, são empreendedoras, inclusive a head de tecnologia lá é uma mulher, né, então, assim, é muito bacana, né, você vê um time 100% feminino empreendendo em software, né, o que é muito raro, né. Empresa menor, mas também tá crescendo num ritmo legal. Aí a gente fez um investimento menor, que é a nossa primeira incursão no mundo de cripto, né? Chama DEX Screener. O mundo de cripto, ele é muito novo, né? A gente ainda precisa aprender bastante para poder, talvez, investir de uma maneira mais agressiva. Mas a gente viu ali uma oportunidade de desenvolver uma aplicação que concentra a informação do mundo cripto, né? A informação de trading no mundo cripto ela é muito dispersa, né? Você não consegue ver essa informação de uma maneira consolidada, né? Então, esse time desenvolveu assim, uma solução que concentra as informações em um único lugar, é uma espécie de uma Bloomberg das criptomoedas. Então, é pré-receita, né? Talvez tenha caído até na exceção que a gente normalmente não faz empresa pré-receita, mas como o time era muito bom e a gente acha que o produto realmente faz muito sentido, a gente fez um pequeno investimento ali, né? E aí tem um para que a gente não pode anunciar ainda, já está fechado, mas é mais uma espécie de um SaaS Enabled Marketplace para uma vertical específica. Essa já é uma empresa que já está talvez até um pouco maior em termos de faturamento, né? Mas está crescendo bem rápido, né? E interessante, porque a gente nunca tinha visto, vamos dizer, uma coisa específica para esta vertical, né? Então isso nos chamou bastante atenção, né? Então, e assim, muita coisa, né? Assim, pipeline hoje é muito ativo. Acho que a gente vê muito mais coisa do que também a gente via 20 anos atrás, né? 20 anos atrás a gente tinha que ir atrás de muita coisa. A gente ainda faz isso, a gente gosta de ir atrás das coisas que a gente quer investir. Mas hoje você tem vamos dizer, um insumo empreendedor que é muito mais rico, né? Você tem muito mais gente querendo empreender e montando startups. Isso é muito bom, né? Isso talvez seja o grande motivador e o que nos faz acreditar que ainda tem um chão grande aí para percorrer. Que estágio, qual o valor do cheque quando vocês entram numa rodada? Então, a gente tipicamente entra no que a gente chama de série A, né? E a gente entra com cheques aí entre 2 a 3 milhões de dólares. Né? Talvez até um pouco menos em alguns casos, mas eu diria que esse é o cheque médio. Naturalmente tentando reservar, né, o mesmo montante para as rodadas subsequentes. E aí a gente vai tipicamente investir na série B, talvez um pouquinho numa série C. Mas a gente gosta também de empresas que eventualmente não vão precisar levantar mais capital, né? Tem vários casos no nosso portfólio, inclusive mais recentes, de empresa que levanta uma rodada e aí crescem, né, tentam crescer de forma mais orgânica. Então, isso é muito característico nosso, né? A gente não vê nenhum problema em investir nesse perfil de empresa também. Ô Fred, nos últimos 2 anos, você até comentou que teve aproximadamente 15 saídas em 24 meses. Isso é, evidentemente, um reflexo da liquidez do mercado. E essa liquidez aconteceu também nos investimentos. Muitos fundos altamente capitalizados investiram pesado, formaram diversos unicórnios.
Hoje a gente está vendo, está se convencionando chamar de que a maré está baixando, está secando. Emissões em startups, riscos, down rounds e assim por diante. Você, como um observador do mercado dos últimos 20 anos, você acha que houve exageros nesses últimos 2 anos? Não, sem dúvida, acho que houve exageros, né? E mais, assim, eu diria que isso é uma característica do venture, né? Eu acho que essas fases de exuberância, elas existem, né? Existiram, né? Acho que nesse período mais recente, mas existiram em outros momentos do passado também, né? Eu acho que isso assim, é característico, né? Do mercado de VC. Isso também é seguido de um ajuste, né? E acho que, como eu comentei, acho que a gente espera que essas janelas elas fiquem cada vez mais curtas, né? Então, acho que a exuberância existiu. Eu acho que, do nosso ponto de vista, a gente gosta de aproveitar esses momentos exatamente para também buscar a liquidez, né? A gente, né, no nosso modelo aqui, a gente é muito orientado, né, se ao processo de investimento, né, a disciplina do investimento, né? Então a gente tenta ver quanto cada empresa vale, né, naquele determinado momento do nosso portfólio, né? Esquecendo um pouco quanto que o outro investidor acha que vale ou quanto uma empresa foi valorizada numa determinada rodada, né? A gente faz uma análise nossa, né? A gente diz, essa empresa a gente acha que vale ao redor de tanto. Então, se você recebe uma oferta, né, para aquisição dessa empresa, né, nesse range, ou preferencialmente acima desse range, a nossa tendência é, né, naturalmente alinhado com o empreendedor, né, que é quem de fato vai decidir se quer sair ou não, né, mas a nossa tendência assim, é querer vender, né? Então, eu acho que é isso, né? Nos últimos 15 meses a gente viu isso várias vezes acontecer, né? E aí a nossa decisão foi de efetivamente buscar a liquidez, né? Eu acho que agora essa janela ela fecha, mas assim, a gente está num outro patamar, claramente, né, Ralf? Né? Se apesar do pacing diminuir, né, e talvez não ter mais o efeito do SoftBank, né, que naturalmente está tirando aquele grande volume de capital que ele tinha injetado no mercado, vários outros fundos hoje têm committed capital, né? E vão ter que investir esse dinheiro nos próximos 2, 3, 4 anos, porque é o período de investimento. Talvez eles não investam em 1, 2 anos, né? Os fundos estavam fazendo isso, né? Levantando o fundo e colocando esse fundo para trabalhar muito rápido. Então, talvez se alongue um pouco mais, mas assim, o dinheiro vai voltar, né, a entrar nessas startups e a roda vai continuar a girar. Ô Fred, o curioso é que essa liquidez dos últimos 2 anos, muita gente aproveitou para investir, captou e investiu. Vocês aproveitaram para sair. A gente investiu também, né? Mas a gente sem dúvida saiu muito mais do que a gente investiu, mas assim, a gente também está talvez numa posição única, né? Acho que a gente tinha fundos mais antigos, mais maduros, né? Assim, eu acho que é diferente, né? Não dá para comparar assim, a nossa situação, o nosso portfólio com um portfólio de gente que começou há menos tempo, né? Tá com portfólios que estão imaturos ainda, né? Não dá para pensar em sair, né? Eu acho que é diferente, assim, esse pessoal também tem, né, nesses fundos, condição de esperar mais tempo, né? Tá no começo, pode esperar muitos anos e até, né, baixar né, passar esse ciclo de baixa e retomar, né, um novo ciclo de alta daqui a alguns anos. Mas é um outro lado da liquidez do mercado, às vezes nem tão explorado. Sim, sim, sem dúvida. Esse dimensionar os estratégicos, né? Assim, muitas das nossas saídas são para, né, para investidores estratégicos, né? Então, eles também têm os seus ciclos, né, os seus timings, né? Mas eu diria que esse cara, talvez hoje, né, eu tenho percebido que eles têm atuado de uma maneira mais constante, né? Talvez ele seja menos contaminado por ciclos, né? Acho que é um cara que ele vai fazer suas aquisições de uma maneira mais comedida e também é um cara que não fica tão afetado pelo preço, né,
dos ativos. Não é um cara que vai pagar extremamente caro ou vai pagar extremamente barato. É o cara que vai pagar o que, né, o que o mercado acha que é efetivamente justo. Dá para tirar lições desses 2 últimos anos, desse ciclo que meio que se encerrou neste ano? Sem dúvida, né? Sempre tem lições assim, a serem aprendidas, né? Eu acho que uma lição que eu acho que a gente talvez não tenha aprendido nesse ciclo, mas eu acho que a gente aplicou nesses últimos 2 anos é que liquidez, né, janelas de liquidez não podem ser desprezadas. Você tem que estar atento, né, às janelas de liquidez, você tem que estar atento a esses momentos de exuberância para você, né, conseguir aproveitar, né? Assim, a nossa atividade né, você levanta capital, mas você também tem que devolver capital. Então você tem que estar atento a essas janelas, né? Então acho que quem teve condições né, e soube aproveitar, estava no momento de aproveitar, né? Acho que a lição é que talvez quem não tenha aproveitado, né, na próxima, a próxima janela, fique atento para não deixar passar. Você tem um cálculo do retorno médio aí dos seus fundos? Ou ele Então, varia de cada fundo para fundo? a gente tem um dado que a gente torna público, né, que é um dado bem legal, né? A gente, né, ao longo desses 20 anos, a gente, né, retornou aí pouco mais de 1 bilhão de reais, né, aos nossos investidores. Isso é o dado agregado, né? Sim. E isso gerou um retorno, né, em cima dos desinvestimentos, tá? Isso aí não fala do portfólio que a gente tem. É em torno de 6 vezes bruto, né? Então, isso é dinheiro que foi para as empresas, né? Dinheiro que voltou das empresas de maneira agregada, né? A gente gerou um retorno de 6 vezes bruto, que é um retorno muito bom, né? A gente acha que é bem satisfatório. Aí, nossos investidores têm nos dito que eles estão contentes aí com o retorno e né, eles esperam que a gente consiga manter o mesmo nível. Esse é o desafio. Tá certo. Fred, a gente está chegando ao final. No final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá, manda ver. Quem te inspira? Então, eu acho que a minha inspiração, Ralph, eu acho que parte um pouco do óbvio, né? Minha inspiração original acho que veio dos meus avós e dos meus pais, né? Como eu te falei, né? Que eram empreendedores, né? Então, desde muito cedo, para mim era uma escolha óbvia, né? E trilhar esse caminho de alguma maneira. Então, acho que essa é a inspiração original. E eu acho que a minha inspiração, acho que no dia a dia, né, e ao longo da minha carreira, veio muito das pessoas com quem eu interagi, né? Eu acho que uma coisa que eu tento fazer é sempre olhar, né, as qualidades de cada pessoa, né? E acho que todos têm as suas qualidades e eu acho que você tenta extrair, né, isso né, e tentar de alguma maneira incorporar isso para se tornar, né, um pouco um profissional melhor, assim, uma pessoa melhor, né? Então, me inspiro muito no próprio Sidney, né? Meu sócio aí há muitos anos, né? Me inspiro outras pessoas com quem eu trabalhei. Acho que todas as pessoas que trabalharam aqui conosco, né? Não foram poucas, né? Teve muita gente boa aí que teve conosco, né? Acho que sem dúvida nenhuma todos os empreendedores, né? Tem alguns que me inspiram muito, né? Empreendedor. Acho que tem algumas características que são fantásticas, né? Eu destacaria que a principal é resiliência, né? Eu acho que a capacidade de ter resiliência faz toda a diferença, né? De você realmente acreditar naquela ideia e perseverar, né? Então, isso eu acho que é talvez a maior inspiração. Ô Fred, um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Então, dos grandes empreendedores, né? Acho que o que eu admiro mais, sem dúvida, é o Bill Gates, né? Eu acho que é o cara que percebeu inicialmente o tamanho que o negócio de software ia tomar, né? Eu acho que ele era um cara meio ruthless, né? Como, como, como executivo, mas eu acho que eu acho a Microsoft uma empresa fantástica, né? Admiro muito, admiro todas as outras, mas ela especialmente, e até porque ela talvez a que tem uma característica mais do B2B, né?
Então, esses dos grandes, né? Acho que da nossa base, eu admiro muito o Augusto Sávio Cavalcante, né? O empreendedor da Daitan, porque ele se propôs a vender software, desenvolvimento de software para os americanos, né? Isso em 2003, né? E a gente apostou nessa ideia, a gente acreditava que não, né, não deveria ter né, uma razão para os caras não comprarem, óbvio, né? Teve um processo muito longo de convencimento e entrada nesse mercado, mas acho que admiro muito. E ele é um cara tremendamente resiliente, focado, né? Então acho que ele tem algumas características que eu admiro muito. Um erro. Essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que os erros nos investimentos são os típicos, né? A gente erra por errar mercado, errar produto, né? Errar na capacidade do empreendedor, mas eu acho que o nosso maior erro não foi nem desse lado, eu acho que foi mais, né, em determinado momento a gente ter errado na nossa base de investidores, né? A gente fez uma transição do perfil de investidor institucional para o investidor pessoa física, né? Eu acho que a gente demorou para perceber, né, os problemas que a gente ia enfrentar com um empreendedor institucional. Isso acabou nos atrasando, nos atrapalhando, né, em alguns momentos, né? Então, se puder falar de um erro empresarial, talvez esse seja o mais marcante. Eu acho que a gente dificilmente evitaria esse erro, Pelo menos mas aprendeu agora. exato. Eu acho que teve um aprendizado grande aí, né? Tinha alguns sinais, né, de que talvez a coisa não pudesse não ir da maneira que a gente gostasse, né? A gente não viu, a gente resolveu seguir adiante, isso acabou nos atrapalhando um pouco. E um acerto? Então, acho que o nosso maior acerto foi ter apostado desde o começo de que, né, em ter um processo de decisão. Eu acho que o nosso grande ativo aqui do DGF é a nossa disciplina e o nosso processo de investimento, né? Eu acho que a gente criou aqui um processo onde a gente realmente não depende tanto das pessoas, né? A gente já teve muita gente trabalhando conosco, e eu acho que as pessoas conseguiram se encaixar nesse processo. Esse processo ele vem evoluindo, mas eu acho que a gente tinha essa visão desde o começo, né, de ter uma disciplina, ter um processo, porque uma vez que a gente eventualmente faça uma transição, né, o Sidney, né, decida não continuar, né, eu daqui a alguns anos decida não continuar, a gente gostaria muito que tivesse gente aqui que meio que desse continuidade, né, ao DGF, né, e eu acho que se você não tiver esse processo, né, acho que dificilmente você vai conseguir replicar, né, os retornos, né. Então acho que esse foi o nosso grande acerto. Um livro? Putz, livro, são alguns. Um só, Fred. Então, eu vou mencionar três. Tá? Um que me marcou, que é um livro que faz muito tempo que eu li, mas que marcou, que é Criação, do Gore Vidal, né, que conta a história do embaixador persa, que ele corre toda a Ásia, né, o Oriente Médio e tal, na época que estão nascendo várias grandes religiões, né, o cristianismo, o budismo. Ele viaja para esses lugares e se fala muito da formação dessas religiões. É um livro muito, muito bacana, né? Uma espécie de romance histórico. Até preciso reler. Mas é um livro que me marcou muito. Agora eu estou lendo um interessante que fala da polarização, né? Why We Are Polarized, do Ezra Klein. É um livro interessante também, né? E que diz que a polarização não tem muita racionalidade, né? Na verdade, isso é um comportamento de time, né? E você está de um lado do espectro político ou do outro e não tem nada a ver com a razão, né, com as propostas, e que isso é fluido, né? Muda de um lado para o outro, né? O ambiente é a polarização nos Estados Unidos, mas acho que dá para traçar um paralelo bacana com o Brasil, né? E ele fala que Com redes sociais certeza. é um catalisador, né, para a coisa ficar mais extrema. Então, estou lendo esse livro, é interessante. E na nossa área, né,
tem um terceiro que eu gosto muito, que é Creative Capital, que é do Jorge Doriot, né? Que é um cara que dizem que ele é talvez o precursor do VC moderno, né? Ele era da American Research and Development, é um francês, né? E esse cara talvez seja né? O cara que tem colocado de pé o VC moderno, né? Começou lá em 45 e tal, conta toda a história do cara, acho livro bem interessante para quem gosta de VC. E por fim, Fred, um hobby. Meu hobby é surf. Eu adoro surfar. Sou fanático por surf. Tenho tentado praticar mais. Conseguiu na pandemia? Na pandemia, eu passei uns períodos na praia trabalhando de lá que foram muito bons. Então foi ao contrário. Que Mas bom. depois de voltar, andei para trás. Mas... adoro. Vida normal, né? Vida normal, esporte fantástico, adoro. Desde criança. Fred, obrigado aqui por participar do Café do Investidor, contar a história do DGF, a sua história e a tese do seu investimento. Obrigado, Ralf. Foi um prazer e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aí. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Frederico Greve. Ele é sócio da DGF Investimentos. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir este programa na sua plataforma preferida de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.